Eu sempre acreditei que casamentos despertavam o melhor nas famílias. Pelo menos era isso que eu costumava pensar enquanto assistia meus primos se casarem ao longo dos anos. Todos reunidos, abraçando, tirando fotos, passando o bolo, contando histórias. Minhas tias chorando daquele jeito doce e sentimental que mulheres mais velhas têm, quando lembram de criar bebês que de alguma forma cresceram e viraram adultos da noite para o dia. Imaginei que o meu seria igual. Talvez não perfeito. Minha família nunca foi perfeita, mas ao menos decente, resmunga, gentil, respeitosa. Mas a vida tem um jeito de te colocar no seu lugar, justamente quando você acha que está em terreno firme. O dia anterior ao meu casamento começou calmo o bastante. Eu tinha voado de volta para a casa da Virgínia 2 semanas antes, depois de terminar um período de trabalho na base. Nada dramático, apenas deveres administrativos rotineiros e algumas avaliações de treinamento. Minha licença foi aprovada sem complicações. Meu noivo David já estava na cidade alguns dias antes de mim, hospedado na casa dos pais dele, confortável em estilo rancho, a algumas quadras da antiga igreja de Torre Branca, com um campanário onde planejávamos nos casar. Por um instante tudo parecia a cena perfeita de uma cidade natal americana. Sol do meio de junho, sinos da igreja, marcando as horas, vizinhos, aparando as cercas vivas, crianças correndo atrás umas das outras, entre os aspersores de água. Até meus pais pareciam controláveis, não carinhosos, mas calmos. Eles sempre foram distantes comigo, especialmente depois que eu entrei para o exército. Mas pensei que talvez esse casamento fosse o ramo de oliveira que todos nós precisávamos. No fim da tarde, eu estava sentada à mesa da cozinha com a minha mãe, revendo os últimos detalhes. Ela mantinha os olhos na lista mais do que em mim, mas falava com educação. Meu pai entrava e saía, mal me dirigia a palavra a não ser para resmungar quando passava pela geladeira. Meu irmão Kyle rolava o celular fazendo barulho do jeito que ele sempre fazia quando queria atenção sem merecê-la. O clima era rígido, como se todos estivessem pisando em ovos sobre algo que ninguém dizia em voz alta. Ainda assim, eu permaneci esperançosa. Passei a maior parte da minha vida esperando que essa família me encontrasse no meio do caminho. Por volta das 6, subi para conferir meus vestidos. Sim, no plural. Eu tinha 4 opções penduradas, alinhadas ao longo da parede do meu quarto de infância. Um modelo A-line de cetim, um vestido estilo sereia de renda, um vestido simples de crepe e um vintage que comprei numa boutique em Chesapeake. Eu nunca fui do tipo de mulher que usa vestido de princesa, mas gostava de ter opções, e David adorava me ver feliz, então ele incentivava isso. O quarto tinha um leve cheiro de cedro e carpete velho, exatamente igual a sempre. Lembro de abrir o zíper da primeira capa, só para olhar o vestido de novo, imaginando como seria na manhã seguinte, quando finalmente o colocasse. Dei risada baixinho, sentindo aquele frio suave de empolgação, que eu imaginava já ter perdido com o tempo. Eu não sabia que aquele seria o último momento de paz que eu teria da minha família. O jantar foi desconfortável, mas silencioso. Meu pai quase não falava. Minha mãe se dedicava ao meu irmão. Kyle fez uma piada sobre mim, algo idiota e pequeno, mas deixei passar. Disse a mim mesma que deixaria muitas coisas passarem por um único fim de semana pacífico. Às 21h, fui dormir mais cedo. Eu precisava descansar e casamentos começam cedo em cidades como a nossa. David ligou para dar boa noite, e por um instante tudo pareceu seguro novamente. Adormeci acreditando que amanhã traria alegria. Mas por volta das 2h, fui desperta pelo som baixo inequívoco de cochichos. O clique da porta do meu quarto se fechando. Passos na ponta dos pés descendo pelo corredor. No começo achei que fosse sonho, mas percebi que algo estava errado. O cheiro leve de pó de tecido. O ar diferente, como se algo tivesse sido remexido. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Tirei as pernas da cama, acendi a luz do abajur e encarei os vestidos. As capas já não estavam alinhadas. Uma estava torta, outra aberta. Nenhuma completamente fechada.
Meu peito apertou. Levantei, atravessei o quarto e abri o primeiro zíper. O vestido estava cortado exatamente no meio rasgado ao longo do corpete reto, na parte superior irregular na inferior, onde a tesoura tinha escorregado. O ar sumiu dos meus pulmões. Abri o segundo zíper. Cortado. O terceiro. Cortado. O quarto. Retalhado, destruído, sem salvação. Eu estava de joelhos quando ouvi alguém entrar no quarto atrás de mim. Meu pai. Ele não parecia furioso nem envergonhado. Ele parecia perturbadoramente satisfeito. Você mereceu isso. Ele disse em voz baixa. Você acha que esse uniforme te faz melhor do que esta família, melhor do que sua irmã, melhor do que Caio, melhor do que eu. Fiquei muda. Minha mãe estava a alguns passos atrás dele, olhar fixo no chão sem coragem de me encarar. O vulto do meu irmão ao fundo, braços cruzados, usando aquele sorriso de canto irônico que ele sempre usava quando sabia que não era o alvo. Volta a dormir, disse meu pai. Eu sempre acreditei que casamentos despertavam o melhor nas famílias. Pelo menos era isso que eu costumava pensar enquanto assistia meus primos se casarem ao longo dos anos. Todos reunidos abraçando, tirando fotos, passando o bolo, contando histórias. Minhas tias chorando daquele jeito doce e sentimental que mulheres mais velhas têm quando lembram de criar bebês que de alguma forma cresceram e viraram adultos da noite à noite. Imaginei que o meu seria igual. Talvez não perfeito. Minha família nunca foi perfeita, mas ao menos decente, resmunga, gentil, respeitosa. Mas a vida tem um jeito de te colocar no seu lugar, justamente quando você acha que está em terreno firme. O dia anterior ao meu casamento começou calmo o bastante. Eu tinha voado de volta para a casa da Virgínia 2 semanas antes, depois de terminar um período de trabalho na base. Nada dramático, apenas deveres administrativos rotineiros e algumas avaliações de treinamento. Minha licença foi aprovada sem complicações. Meu noivo David já estava na cidade alguns dias antes de mim, hospedado na casa dos pais dele, confortável, em estilo rancho, a algumas quadras da antiga igreja de Torre Branca, com um campanário onde planejávamos nos casar. Por um instante tudo parecia a cena perfeita de uma cidade natal americana. Sol do meio de junho, sinos da igreja marcando as horas vizinhos, aparando as cercas vivas, crianças correndo atrás umas das outras, entre os aspersores de água. Até meus pais pareciam controláveis. Não carinhosos, mas calmos. Eles sempre foram distantes comigo, especialmente depois que eu entrei para o exército. Mas eu pensei que talvez esse casamento fosse o ramo de oliveira que todos nós precisávamos. No fim da tarde, eu estava sentada à mesa da cozinha com a minha mãe, revendo os últimos detalhes. Ela mantinha os olhos na lista mais do que em mim, mas falava com educação. Meu pai entrava e saía, mal me dirigia a palavra, a não ser para resmungar quando passava pela geladeira. Meu irmão Kyle rolava o celular fazendo barulho do jeito que ele sempre fazia quando queria atenção sem merecê-la. O clima era rígido, como se todos estivessem pisando em ovos sobre algo que ninguém dizia em voz alta. Ainda assim, eu permaneci esperançosa. Passei a maior parte da minha vida esperando que essa família me encontrasse no meio do caminho. Por volta das 21h fui dormir mais cedo. David ligou para dar boa noite. Adormeci acreditando que amanhã traria alegria. Mas por volta das 2h, fui desperta pelo som baixo inequívoco de cochichos. O clique da porta do meu quarto se fechando. Passos na ponta dos pés descendo pelo corredor. No começo achei que fosse sonho, mas percebi que algo estava errado. O cheiro leve de pó de tecido. O ar diferente, como se algo tivesse sido remexido. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Levantei e atravessei o quarto. E abri o primeiro zíper. O vestido estava cortado exatamente no meio rasgado, ao longo do corpete reto na parte superior e irregular na inferior, onde a tesoura tinha escorregado. Abri o segundo zíper. Cortado. O terceiro. Cortado. O quarto. Retalhado, destruído, sem salvação.
Eu estava de joelhos quando ouvi alguém entrar no quarto atrás de mim. Meu pai, perturbadoramente satisfeito, disse: "Você mereceu isso. Você acha que esse uniforme te faz melhor do que esta família, melhor do que sua irmã, melhor do que Kyle, melhor do que eu." Fiquei muda. Minha mãe estava a alguns passos atrás dele, olhar desviado ao chão. O vulto do meu irmão ao fundo, braços cruzados com aquele sorriso de canto irônico, sabendo que não era o alvo. Meu pai completou antes de sair: "O casamento está cancelado." Eles saíram. A porta se fechou. O silêncio ficou pesado, mas a decisão em mim já tinha nascido. Desci as malas ainda de madrugada, uma lâmpada acesa na sala. Talvez ela achasse que eu desceria chorando, mas saí calma. Respirei o frio da madrugada e dirigi até o único lugar que nunca tentou me quebrar a base. No portão, o jovem guardião perguntou: "Ma'am, está tudo bem?" "Só precisava esfriar a cabeça", respondi. "Bem-vinda de volta, senhora", ele disse com respeito. Já dentro da base, caminhei até o pátio com a bandeira a cada passo um pouco mais firme do que o anterior. Uma voz ecoou às minhas costas: "Master Chief Hollander." Também não conseguia dormir. "Noite difícil?", ele perguntou. "Meus pais destruíram meus vestidos." "Todos", eu disse em voz baixa. Ele piscou pena mansa e respondeu: "Família às vezes dói de um jeito que estranhos nunca alcançam." "Não sei o que fazer agora", confessei. "Você sabe sim", disse ele. "Só olhou para o lado errado. Você veio até aqui. Isso já é sua resposta." Resposta para que franzi a testa. Ele apontou com o queixo para a capela à distância e afirmou: "Ao que importa de verdade. Ao que é seu. Ao que ninguém pode tomar de você. Esse uniforme não é só roupa. É quem você se tornou porque mereceu. Quem eu me tornei aos olhos de quem eu disse." Ele então falou a frase que mudaria o dia seguinte: "Aos olhos de quem aprendeu a reconhecer valor pelo mérito e não pelo sobrenome." A voz dele ficou mais suave, rachando só um pouco com a idade e a experiência. "Eles cortaram seu vestido porque achavam que aquilo era a sua identidade. Mas eles não podem tocar nisso." Ele deu um tapinha leve na mala com cuidado. "E com toda certeza. Não podem tocar nessas estrelas." Não sei o que me deu, mas deixei escapar um riso trêmulo. Meio alívio, meio descrença. Foi a primeira vez naquela noite em que senti algo além de dor. Master Chief me deu um último aceno firme. "Vai se arrumar. O mundo precisa ver quem você realmente é." Dirigi até os pequenos alojamentos da base e entrei no quarto. Cheirava a sabão industrial e carpete antigo. Nada luxuoso, mas era limpo, seguro, neutro. Pendurei meu uniforme no gancho da porta e organizei tudo com a precisão que aprendi anos antes. Reforços de colarinho cinto, sapatos lustrados como espelho, medalhas alinhadas, condecorações dispostas com cuidado. Quando entrei no uniforme, o peso caiu sobre meus ombros como um velho amigo. Não pesado, reconfortante. O sol já nascia quando terminei. A luz dourada suave invadiu o quarto. Beijou os metais, esquentou o tecido. Fiquei um bom tempo me olhando no espelho. Não vi uma noiva quebrada. Não vi a filha pedindo aprovação. Não vi a garota descartada pelo pai em 4 palavras. Você mereceu. Eu vi uma mulher que sobreviveu a tudo que a vida jogou sobre ela. Uma mulher pronta para encontrar seja lá o que a esperasse naquela capela. Uma mulher que não encolheria mais para que a família se sentisse maior. Pela primeira vez naquela noite senti orgulho. Quando saí do alojamento, o sol já tinha subido por completo sobre a base, banhando tudo em dourado calmo. Era aquela hora silenciosa de sábado, quando a maioria ainda dormia. Pássaros cantavam preguiçosos nos postes. A bandeira farfalhava numa brisa mansa. Parei um instante respirando a mistura estranha de paz e adrenalina. Coração firme, mãos quietas. O uniforme ajudou como sempre ajudava. Olhei o relógio. 7h30.
A cerimônia começaria às 10. Os convidados chegariam às 9h30, às vezes antes. Eu levaria pouco menos de meia hora até a capela. Tempo suficiente para chegar antes que rumores ganhassem pernas. Eu sabia que meus pais reescreveriam a história em 12 versões. Ela fugiu. Ela é instável. Ela é ingrata. Ela nos envergonhou. Mas aí estava a força da verdade, não precisava de defesa. Só de revelação. Entrei no carro outra vez, ajustando o banco com a cautela necessária para manter o uniforme intacto. Dress whites não perdoavam. Um mísero amassado, um risco invisível a olho distraído, e qualquer um notaria do outro lado do salão. Mas eu me preparei bem. Cada vinco intencional, cada metal reto, cada fita alinhada. Eu não estava vestida para impressioná-los, minha família ou convidados. Eu estava vestida porque era assim que eu me mantinha de pé quando ninguém podia me derrubar. A estrada até a cidade parecia sonho. Casas passando varandas com cadeiras de balanço, bandeiras americanas, cães esticando o corpo nas garagens. Casais mais velhos fazendo caminhadas lentas como todos os sábados de verão. O mundo parecia normal, estável. Só eu carregava a tempestade. Quando vi a igreja, meu estômago apertou não mais por medo, mas por expectativa. O estacionamento já enchia. Reconheci carros conhecidos, o Cadillac dos pais do David, o velho Ford da tia Rosie, a Chevy Truck do primo Aaron. Convidados no portão ajeitando gravatas, alinhando vestidos, trocando abraços e palavras baixas. As cabeças viraram quando estacionei. Primeiro não me reconheceram. Depois alguém apontou. Cochichos começaram como labaredas. Estacionei. Saí devagar. A luz da manhã engoliu o uniforme como um holofote improvisado. Silêncio se espalhou pela multidão como onda macia. Homens mais velhos aprumaram o corpo por reflexo do jeito que militares fazem quando veem outro fardado. Mulheres mais velhas levaram as mãos à boca, olhos vidrados. Os mais jovens olharam como se olha para um relâmpago choque. Curiosidade e dúvida se era perigoso lindo, ou ambos. A mãe do David foi a primeira a se mover em minha direção. Mulher doce, cabelos prateados, olhos mornos de mãe. Me analisou do ombro a medalha da fita à barra da calça, e sem conter o impulso me puxou para os braços. Ah, querida, sussurrou ela. O que fizeram com você? Ali eu entendi. Alguém devia ter contado. Ou talvez... Ela simplesmente percebeu. Mães como ela reconheciam crueldade sem laudo, sem relatório. A minha âncora silenciosa surgiu ao lado dela, David. Meu noivo. Não pediu explicações. Só respirou fundo, ergueu a mão e tocou meu colarinho com reverência delicada. Você está com a sua cara, ele disse. E eu tenho orgulho de você. Bastou. Ele me ofereceu o braço. Pensei em aceitar para que entrássemos juntos, mas ainda não. Havia coisas naquela capela que eu encararia com minhas próprias pernas. Ele entendeu antes que eu falasse. Me diga quando estiver pronta, disse ele. Eu vou estar aqui. Caminhei até as portas da capela sozinha. Não era solidão, era propósito. Por dentro, o ar estava mais frio ainda, carregando o arrepio da madrugada. A organista remexia as partituras na frente do altar. Convidados cochichavam nos bancos virando levemente a cabeça, enquanto eu atravessava o corredor central. E ali, diante do altar, estavam meus pais. O choque atravessou primeiro o rosto da minha mãe. Os olhos dela arregalados, os lábios abrindo no impulso de chorar, mas sem saber como começar. O meu pai também se mexeu. A mandíbula dele travou. O corpo aprumado, como quem endurece uma armadura invisível. E o meu irmão Caio foi o mais sonoro. Cacete! Olha as medalhas dela. A voz dele cortou a capela inteira como um tapa. Cabeças viraram num solavanco entre mim e ele. Murmúrios tropeçaram na garganta das tias. Alguém deu um suspiro seco. Meu Deus! Ela é oficial bandeira. Veteranos mais velhos ali presentes não precisaram perguntar. Eles reconheceram cada medalha antes mesmo de eu caminhar 1 metro. O silêncio depois foi espesso. Não doce espesso.
inóspito, desconfortável. O silêncio da verdade quando ela não pode mais ser escondida. Meu pai empalideceu ao ponto de quase desaparecer. Meu uniforme ainda estava lá. Meu corpo também. Ele me olhou como se fosse a primeira vez. Não como pai, mas como homem diante de algo que ele nunca tentou entender. A mão da minha mãe voou até a boca. Oh, meu amor, o que fizeram com você? A frase saiu numa rachadura fina da voz dela. Eu não pisquei. Não precisava. Respirei e falei com a calma que só se aprende depois de anos sem chão firme. Meus vestidos estavam cortados porque eles achavam que eram a minha identidade. Mas não conseguem tocar nisso. Kyle recuou um passo sem perceber. Eu não recuei nem 1 centímetro. Meu pai tentou engolir o momento junto com a saliva seca na garganta. A mãe do David chegou primeiro até mim. Cabelos prateados, mãos cheias de anéis simples, olhos trêmulos. Me puxou para os braços como quem tenta proteger algo frágil, sem saber que eu já não era frágil fazia anos. David apareceu ao lado dela com respiração lenta, a reverência suave de quem olha para quem ele já conhece. Me ofereceu o braço. Eu quase aceito. Mas não ainda. Ele entendeu antes mesmo de eu falar. Me diga quando estiver pronta. Eu normalmente não falo nas cerimônias dos outros. Mas quando vejo um desrespeito tão explícito assim com uma oficial com uma filha, bem, eu não consigo ficar calado. O rosto do meu pai empalideceu mais um pouco, se é que isso ainda era possível. Pela primeira vez na vida, ele não encontrou palavras nenhuma que pudesse salvá-lo de qualquer forma. Eu não pretendia humilhá-los. Esse nunca foi o objetivo. Eu só queria a verdade claramente exposta. Então respirei fundo devagar e falei numa voz firme o suficiente para derreter vidro. Ontem à noite, os 3 cortaram meu vestido de noiva ao meio. Os 4 vestidos, de propósito. E depois disseram que eu merecia aquilo. Suspiros e exclamações atravessaram a capela como um eco tardio. Casais mais velhos trocaram olhares carregados de julgamento daquele tipo silencioso e definitivo que nunca precisou de gritos. Minha mãe se encolhia mais 1 centímetro a cada segundo sob a luz do meu uniforme. Meu pai tentou recompor a postura, cruzou as mãos nas costas e murmurou num fio fino da voz: "Isso não está certo." Casamentos não deveriam ser assim. Eu me virei lentamente. Qual parte não está certa? Perguntei. O fato de eu ter aparecido, ou o fato de eu ainda estar de pé? Ele piscou rápido num ritmo descompassado, aquele tremor mínimo e involuntário que entrega até o que a boca ainda não admite. Você fez um espetáculo. Humilhou sua mãe. Um casamento não deveria parecer guerra. Eu ergui o queixo e respondi com a calma de quem não precisa gritar. Minha mãe. Ou a humilhação começou quando vocês destruíram meus vestidos? O silêncio percorreu o salão. Alguém na 4ª fileira, talvez o coronel Howard, aposentado da aeronáutica, exalou devagar um assentimento manso, não para os meus pais, mas para mim. Minha mãe, que até ali estava desmoronando para dentro como uma casa prestes a cair, finalmente quebrou. Cobriu o rosto com as mãos e deixou sair um soluço abafado. Mas não era arrependimento. Era vergonha sendo arrastada para a luz do dia. Eu reconheci o som. Meu pai a fuzilou com o olhar e ordenou: "Para de chorar." Ela chorou ainda mais alto. Kyle, numa tentativa inútil de parecer valente, elevou a voz e disparou defensivo afiado: "Isso é exagero. Você sempre adorou brincar de soldado." Veteranos ao redor ficaram de pé, reflexos rápidos, duros não por mim ou contra mim, mas por mérito reconhecido antes mesmo da explicação chegar. Meu pai empalideceu novamente. Kyle perdeu o sorriso torto. E eu não recuei nem 1 centímetro. Sozinha, sim. Mas finalmente inteira. Você está arruinando tudo. Eu virei a cabeça na direção dele. Ele recuou por instinto, como uma criança pega roubando biscoitos.
Mesmo assim, tentou se manter de pé, ereto. Você poderia ter usado só um dos vestidos, ele murmurou. Eles foram todos destruídos. Eu o lembrei mantendo o mesmo tom. Os 4. Ele engoliu em seco. O pomo de Adão subiu e desceu como se tivesse se sufocado na própria culpa. Meu pai rebateu num solavanco. Ela está mentindo. Da terceira fileira, um veterano aposentado da Marinha, bigode branco espesso, postura firme. Apesar da idade, se levantou de repente. Garoto, ele disse a voz grave e estável. Se a oficial disse que os vestidos foram destruídos, então foram destruídos. E completou. E o fato de você discutir com ela em vez de pedir desculpas, já me diz tudo o que eu preciso saber. A capela caiu num silêncio estarrecido, desconfortável, definitivo. Meu pai balbuciou, olhando ao redor como se até as paredes estivessem o denunciando. Nós não quisemos. Ela está distorcendo a história. Eu arqueei minimamente a sobrancelha e retruquei. Estou. Minha mãe. Abaixou as mãos lentamente. A maquiagem borrada na expressão dura, a voz saindo num fio frágil. Não era para chegar a esse ponto. Meu peito apertou. Não era desculpa. Era arrependimento de revelação. Puxei o ar, respirei fundo e conversei mais comigo do que com eles, quando as palavras finalmente saíram. Para onde isso deveria chegar? O que exatamente deveria acontecer? Me quebrar o bastante para cancelar o casamento. Ela olhou para baixo. O silêncio respondeu no lugar dela. Meu pai finalmente estourou a voz, erguendo sem virar grito. Aquele sussurro severo que homens usam quando são rasgados pela vergonha diante de testemunhas. Você deveria ser grata por tudo que fizemos por você. Interrompi antes que a frase terminasse de cair no chão. Pelo que vocês fizeram. Ou pelo que sempre quiseram que eu acreditasse que fizeram. O rosto dele enrubesceu num instante. Cuidado. Eu cuido de mim mesma, respondi. Faço isso desde sempre. Um murmúrio percorreu a nave. Aprovação sem cartaz, sem gritos, mas presente, sólida, verdadeira. Virei ao acelebrante e depois de novo aos olhos atentos da capela inteira. Antes de prosseguirmos, eu quero deixar algo bem claro. Este casamento vai continuar. Mas eu não vou caminhar até esse altar, acompanhada das pessoas que tentaram sabotar minha vida há menos de 24 horas. Meu pai deu um passo à frente indignado e fraturado em sombras. Você não pode nos excluir. Ergui o queixo, a voz firme como rocha fria. Eu posso. E eu vou. Minha mãe deixou escapar um sofrimento baixo. Não seja cruel. Cruel, eu disse, olhando apenas para ela, é fingir que não aconteceu. Foi então que a porta da capela se abriu rangendo com a presença de um tempo que vinha antes da explosão. Entrou uma figura alta, cabelos prateados, presença de autoridade sem tremor, disciplina esculpida na pele, honra cravada nas condecorações mais antigas, o aposentado. Rear Admiral Thomas Caldwell. Eu o havia convidado em segredo. Ele nunca confirmou se viria. Mas ali estava ele. Os olhos dele, ao ver meu uniforme de gala branco, impecável, botões lustrados, estrelas claras, medalhas alinhadas com orgulho de verdade, e não de conto, abrandaram. Ele desceu a nave com a autoridade silenciosa, que só pessoas antigas de marinha e país possuem aquela continência que vem do tempo disciplina, e um amor por uma nação que pegou pedaços de uma pessoa, antes mesmo de devolver reconhecimento. Parou ao meu lado. Senhora, disse ele, a voz profunda e respeitosa, a senhorita já tem alguém para lhe conduzir ao altar. O ar me faltou por um segundo na garganta. Balancei a cabeça. Não. Ele ofereceu o braço. Então me permita. Atrás de nós, um som pequeno mas nobre se esgueirou. Minha mãe deixou sair um choro genuíno, desta vez agudo, como quem sente verdade e não reputação. Oh, querido. Meu pai tentou dizer algo, mas a voz se dissolveu.
A postura dele quebrou como um galho seco fora de temporada. Eu. Kyle desviou o olhar. Não conseguia mais encarar a própria realidade iluminada. Alguns mais velhos assentiram de leve. Outros enxugaram os olhos. Da quarta fileira, alguém disse com voz emocionada, talvez sem perceber, que a frase atravessaria décadas de vergonha e faria mais por mim do que qualquer laço nunca faria. É assim que uma família deveria parecer. Coloquei a mão com cuidado no braço do almirante Caldwell, mas antes de virar a marcha final em direção à minha própria cerimônia, eu me voltei aos responsáveis pela dor, com palavras que não eram grito, mas sentença. Vocês podem ficar, mas vocês não vão mais ditar a minha vida, nem hoje, nem nunca mais. Meu pai engoliu em seco. Minha mãe apertou o lenço. Kyle encarou os próprios pés. Então, sem dizer mais nada, eu me virei para a frente quando a organista, finalmente entendendo o que precisava acontecer, começou a tocar as primeiras notas da marcha nupcial. O almirante Caldwell se inclinou levemente e sussurrou: "Tenho orgulho de você." Piscaram-me os olhos rapidamente, mantendo tudo estruturado com a compostura que a marinha cravou em mim. Sussurrei de volta: "Obrigada, senhor." O corredor se estendia diante de nós não como um caminho de cerimônia, mas como uma ponte entre quem eu tinha sido e quem eu escolhia ser. Meu pai não se levantou. Minha mãe não me estendeu a mão. Kyle não falou. Mas pela primeira vez na vida, caminhei em frente sem esperar por nenhum deles e me senti livre. Percorrer aquele corredor com o almirante Caldwell ao meu lado parecia a sensação de entrar numa outra versão da minha própria vida, uma onde dignidade não era algo que eu precisava disputar, mas algo que eu simplesmente carregava. O órgão encheu o salão. Os convidados se puseram de pé e, por um instante mínimo, esqueci dos vestidos rasgados, das tesouras, dos insultos murmurados dos anos, sendo a outra criança. Tudo abrandou. Tudo estabilizou. No final do corredor, David estava me esperando. Os olhos dele cintilavam, não de tristeza, mas de espanto. O espanto silencioso que um homem sente quando percebe que não encontrou apenas uma parceira. Encontrou uma igual. Mesmo quando cheguei a ele, mesmo quando segurou minhas mãos e sussurrou: "Você é incrível." Eu ainda senti o peso atrás de mim, os meus pais duros no banco, a tensão na sala vibrando como a corda incerta de um piano mal afinado. A vergonha deles não era do tipo que ensina humildade. Era da que provoca desespero. O celebrante acolheu a todos sua voz macia, tentando costurar calma naquela manhã esgarçada. "O casamento", ele começou, "é feito de compromisso, respeito e coragem para escolher bondade." O rosto da minha mãe estremeceu. As palavras alcançaram-lhe sem aviso. O pai apoiou os cotovelos nas pernas homem contra seus próprios fantasmas. Kyle encarou o chão com brilho nos olhos da culpa não dita. Mas não falaram. A cerimônia avançou em ondas pacíficas. Votos ditos, alianças oferecidas, vozes trêmulas de sinceridade conquistada. Dentro de mim percebi algo se desprender como corrente se partindo fardo, ou algo que arrastei a vida toda. Quando David deu o voto dele quente, clareza no som, senti um futuro se erguendo aquele que enfim tinha sentido. Mas no instante em que o celebrante disse: "Se alguém tem um motivo", meu pai se levantou. Minha mãe sufocou um suspiro. Kyle ergueu a cabeça de repente. Cochichos explodiram na capela. O celebrante congelou a frase no meio. David apertou minha mão. A voz do meu pai enfim caiu como rachadura na sala. "Eu preciso falar." Todos os músculos no meu corpo endureceram não de medo, mas pela certeza desta última batalha do dia. E eu não sabia se ele vinha pedir desculpas, rugir de raiva ou recontar a história mais uma vez. Ele engoliu em seco. O pomo de Adão subindo e descendo com força. A voz dele saiu estranha. Eu não a criei direito. Um silêncio caiu absoluto. Até a organista baixou as mãos trêmulas de nota presa no ar. Ele respirou fundo e retomou a fala. Nós deveríamos ter sentido orgulho. Nós não sentimos.
Nós não a compreendemos. A carreira, as escolhas, a força. A voz dele vacilou. A voz dele tremeu. O celebrante tentava ser remendo suave, guiando cada segundo. Gradualmente começaram a perceber convidados veteranos e casais antigos ali de pé. As palavras dele calmas, mas cortantes, ainda assim racharam. Vocês estavam cancelando tudo de propósito. Não era para parecer guerra. Piscava ele inquieto, tentando encarar o que vem, não pai perante filha, mas homem perante verdade. Tentamos diminuir você para caber no nosso entendimento. Não foi diminuição, foi mudez de mérito. Uma onda de murmúrio subiu pela sala não a favor dele, a favor da verdade. Ele continuou olhando para mim como quem olha para um erro que só agora teve coragem de nomear. Achei que rasgar aqueles vestidos deixaria você pequena o bastante para eu entender. Mas nunca me senti tão pequeno quanto quando você entrou aqui em uniforme de gala. Minha mãe quebrou então seu choro agora real frágil, ecoando suave na capela, não por parecer bonito, mas por não conseguir se manter rígida sob a luz da própria vergonha. Kyle foi o próximo, os olhos dele vermelhos queimando no banco e a voz dele rachando como quem enfim é atravessado pela própria culpa. Eu não queria fazer isso. Fui idiota. Desculpa, mana. E pela primeira vez naquela manhã, lágrimas me pressionaram não pela fala deles, mas porque eu não esperava aquilo. Não ali. Não naquela hora. Não diante de tanta testemunha de mérito. O celebrante deu um passo atrás, deixando o momento fluir sozinho. Nenhum sermão era necessário. Nenhum versículo da Bíblia. A verdade não precisa de narração. Respirei fundo devagar. Obrigado por dizer isso. Eu disse a voz firme, embora meu coração tremesse. Mas isso não é mais sobre os vestidos. Meu pai deixou os ombros caírem. Eu sei. É sobre todos os momentos anteriores a eles, continuei. Os anos sendo ignorada, os anos tratada como inferior. Minha mãe assentiu fracamente, as lágrimas agora caindo livremente. Mas eu não estou aqui para te punir. Eu disse calmamente. Estou aqui para quebrar o padrão. Um murmúrio de aprovação subiu pela capela. Suave, respeitoso, profundamente americano desse jeito, que pessoas mais velhas conseguem expressar sem palavras, você está fazendo a coisa certa. Encenei finalmente o meu pai. Olhei para ele de verdade. Um homem que nunca aprendeu a amar alguém mais forte que ele mesmo. Um homem criado por um pai que enxergava a emoção como fraqueza. Um homem que repetia apenas o que lhe ensinaram. Pai, eu disse com doçura. Você não pode desfazer o que aconteceu, mas pode escolher o que acontece a seguir. Os lábios dele tremeram. Quero tentar. Minha mãe pegou a mão dele com delicadeza. Eu também, sussurrou ela. Também quero tentar. Assenti com a cabeça um passo suave em direção ao futuro que ainda poderia nascer. O celebrante voltou a se aproximar, limpando a garganta com cuidado, quase sem som. Vamos continuar. Virei para David. Ele apertou minhas mãos e sussurrou reverente. Você é incrível. E pela primeira vez em anos, quando olhei para o altar, não como uma criança ferida, não como uma filha desamparada, mas como uma mulher finalmente inteira na própria identidade, senti algo limpo, leve, claro, paz. Paz de verdade. Não aquela que nasce de ser amada com perfeição, mas a que nasce quando a gente escolhe parar de carregar a dor antiga. O celebrante sorriu suavemente, levantando as mãos com calor tranquilo. Então vamos terminar o que começamos. A cerimônia retomou com um calor quase surreal. Depois de tudo que se abriu, confissões, orgulho quebrado, verdade nua. Você esperaria a sala tensa ou desconfortável? Ela estava diferente, mais leve. A capela toda parecia respirar comigo. O celebrante voltou a falar na cadência que lhe era própria sobre parceria, paciência e a coragem de escolher o amor mesmo quando a vida tenta te puxar para trás. Eu ouvi cada palavra, mas uma parte da minha mente pousava sobre meus pais ao fundo,
sobre o peso que se desprendeu dos ombros deles, ainda que eles não soubessem direito o que fazer com o vazio recém-nascido. Quando ele disse por fim, ainda preso num fio de reverência, "Pode beijar a noiva", David segurou meu rosto com cuidado atento até a aba do meu cap. Beijou-me com reverência suave. A capela explodiu em aplausos quentes. Por um segundo senti alegria pura. Mas casamentos levam apenas minutos. A vida leva muito mais. E reconciliações de verdade levam tempo. Depois da cerimônia, o salão da recepção zumbia com emoção e música suave. Casais mais velhos se abraçavam com um aperto um pouco mais intenso que o habitual. Alguns veteranos vieram até mim para apertar minha mão, oferecendo acenos discretos, e aquele cumprimento baixo reverente. Orgulho da senhora. Mulheres da igreja me abraçaram, vozes cálidas de admiração pelo que testemunharam. A mãe do David me segurou por longos segundos e murmurou: "Famílias podem ser caóticas, mas também podem aprender." Tomei aquilo como esperança. Meus pais estavam juntos numa mesa lateral. Não pareciam monstros nem vilões, apenas humanas falhas em reflexos de luz cruéis. Eu não me aproximei primeiro. Eu deixei a verdade respirar neles. Kyle foi o primeiro a se mover, depois mãos nos bolsos, ombros arredondados, não de arrogância, mas de humildade que eu nunca imaginei dele. Ele abriu a boca num despertar mínimo de coragem. "Ei!" murmurou ele. Eu não deveria ter tocado nos seus vestidos." Engoliu em seco, voz baixa. "Desculpa, mana. Fui idiota. Quando o papai pediu para eu ajudar, eu não sei. Eu achei que não era o meu lugar questionar. Eu achei que..." Ele parou. A voz saiu pequena. "Era assim", respondi gentilmente. "Sempre foi." Ele engoliu. "Desculpa. Você não merecia nada daquilo." Eu assenti devagar, sentindo as palavras dele como se fossem uma peça deslocada tentando achar encaixe. A minha mãe veio depois. Rosto limpo, a maquiagem levada pelos dedos trêmulos junto às lágrimas. Ela segurou minhas mãos. "Eu errei", sussurrou ela. "Errei, eu tenho vergonha, e eu não sei se consigo consertar, mas eu quero tentar." Eu senti alguma coisa amolecer por dentro. Não era perdão ainda, mas era uma rachadura na armadura da dor antiga. "Você pode tentar", eu disse, mas devagar, com respeito, em termos que não machuquem mais. Ela engoliu um soluço calmo, frágil. "Eu aceito qualquer coisa que você puder dar." Meu pai veio por último. Não se defendeu. Não recitou desculpas ensaiadas. Ficou apenas de pé ali sem conseguir me encarar. Quando a coragem esbarrou na garganta dele em forma de voz mínima, eu não faço ideia de como desfazer o que eu fiz. Ele disse: "Mas eu vou aprender se você permitir." Não foi uma desculpa épica, não foi poética, não foi como eu sonhei quando criança, mas foi honesta. Pela primeira vez, foi honesta. "Vamos dar um passo de cada vez", eu disse, "mas precisa ser diferente." Ele assentiu. "Eu vou fazer ser diferente." E eu acreditei nele não pelas palavras, mas pela forma como ele me olhou. Não como quem tenta controlar, mas como quem finalmente enxerga. Semanas se transformaram em meses. David e eu achamos um ritmo próprio, equilibrando a vida de casados com os deveres na base. Meus pais ligaram depois, escreveram depois, pediram para visitar, não para exigir, não para se reafirmar em padrões antigos, mas para entender. E lentamente, dolorosamente, de forma imperfeita, eles mudaram. Eles buscaram terapia familiar. Escutaram mais do que falaram. Aprenderam sobre a marinha, sobre o meu serviço, sobre as medalhas que ignoraram por anos. Meu pai até pediu para assistir à formatura de um dos meus marinheiros mais novos. Ficou ao fundo, mãos entrelaçadas, olhos que não eram mais censura, mas reconhecimento. Caio ligava com mais frequência. Minha mãe escrevia cartas à mão. Houve momentos estranhos, escorregões, hábitos velhos tentando voltar como unhas na porta. Mas cada vez eu me mantinha firme, sem grito, sem discussão acalorada.
Apenas limites. E o estranho era... Eles respeitavam os limites. Ninguém cresce quando você grita. Cresce quando você demonstra como o crescimento deve se parecer. Meses depois do casamento, meu pai sentou à minha frente na mesa da nossa cozinha, segurando a xícara de café como se fosse algo delicado, que se apertado demais poderia quebrar. Eu sempre achei que força era controle. Agora sei. Ele respirou fundo, firme, e disse: força é permanecer em pé no seu lugar sem esmagar quem está ao redor. Eu sorri. Demorei anos para aprender isso também. Ele assentiu a vergonha, dando lugar à reflexão. Ainda bem que você aprendeu primeiro. Isso salvou a todos nós. E pela primeira vez, eu acreditei nele. Quando olho para trás hoje, não penso mais nos vestidos destruídos. Não penso mais nas tesouras. Não penso mais em você mereceu. Penso nas portas da capela que se abriram naquela madrugada. Na escuridão rachada pela primeira faixa de luz dourada. No valor de cada condecoração reconhecida antes do relato. Na verdade que não precisou ser contada, apenas vista. Penso em como famílias se partem e como às vezes elas podem ser reconstruídas, não iguais às de antes, mas melhores justamente por terem quebrado e aprendido encaixe novo. A honra não é apenas medalha presa no peito do uniforme. A honra é escolher integridade quando desistir seria mais fácil. A reconciliação é encerrar a dor em você e não deixá-la atravessar adiante. Se a minha história ajudar alguém a respirar fundo, ficar de pé com reverência calma e não com raiva ensaiada, então, o que vivi tem sentido. Se você está ouvindo isso agora e seu coração está pesado, seu lar tem rachaduras que a voz nunca nomeou, você carregou mágoa por mais tempo do que carregou paz. Lembre-se, nunca é tarde para reescrever o final. Ergui o queixo suavemente, não para impressionar, mas para confirmar. Eu confirmei, e convido você a confirmar no seu tempo também. Se isso falou com você, compartilhe seus pensamentos. E se quiser mais histórias assim, a porta estará sempre aberta.